Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala pela sua Santa Liturgia através do Evangelista São Mateus, capítulo 10, versículo do 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai a paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, que alegria para nós podermos aqui mais uma vez, pela grande misericórdia do Senhor, nos encontrarmos aqui em torno da mesa da palavra para recebermos essa palavra todo santo dia. Quando nós paramos um pouco no nosso dia a dia dessa agitação e desse corre-corre para ouvir a palavra de Deus, isso mostra que nós temos atenção a esse Deus que quer falar ao meu e ao seu coração. E hoje o Senhor vem dizer: por onde andar de anunciar que o reino dos céus está próximo. E aqui a gente vê a urgência de anunciar que o reino dos céus está próximo. O Senhor está dizendo, por onde andardes? Bem verdade, o Senhor está falando aqui diretamente aos apóstolos, mas através dos apóstolos da Igreja de Cristo, confiada à Igreja, confiada aos apóstolos, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, especificamente o versículo 18, e aqui eu vou até buscar essa passagem para a gente ter uma certeza que é essa passagem. Mateus 16, nós estamos no capítulo 10 de São Mateus, nós vamos lá para o 16, Mateus 16, quem tiver com a Bíblia em casa pode acompanhar também, é Mateus 16, vamos confirmar aqui essa autoridade que Jesus dá à sua igreja, Mateus 16, especificamente 18, e eu te declaro, tu és Pedro, 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é bem verdade que aqui Jesus está falando, por onde andar de anunciar que o reino dos céus está próximo. Ele está falando com os apóstolos, a igreja. Mas a igreja conferiu a mim e a você, leigo, a graça também de contribuir com esse anúncio. Por onde andardes? Onde você anda? Aqui o Senhor está dizendo, onde você se encontra, seja em casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja aonde for, anunciar que o reino dos céus está próximo. Aí você vai dizer assim, mas Pedro, eu vou ficar assim, toda hora ali falando de Deus, às vezes no meu trabalho, eu tenho que estar ali trabalhando e eu não posso estar ali 24 horas, vamos dizer assim, falando, pregando. Mas o Senhor está dizendo assim, por onde andar de anunciar que o reino dos céus está próximo? São Francisco, uma vez, ele chamou os seus frades a evangelizar e disse assim, vamos evangelizar. E quando preciso, se use as palavras. Ele deu uma volta ali nas ruas de Assis, chegou para o mesmo local onde estava e ficou ali quieto.
e alguns dos seus irmãos perguntou: mas Pai Francisco, o senhor não chamou a gente para evangelizar? Ele disse: a gente já evangelizou com a volta que a gente deu aqui nas ruas de Assis. Evangelize sempre e quando necessário use as palavras. Então aqui o Senhor está dizendo: por onde andar, anunciai que o reino do céu está próximo. Anunciai constantemente. Em outra passagem Jesus diz: orai sem cessar, proclamai incessantemente que o reino dos céus está próximo, que Jesus, ele está prestes a voltar na sua segunda vinda. Como tem uma canção do saudoso Padre Jonas, né? Vigia esperando a aurora, tal noivo esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. E é assim que nós devemos esperar a vinda de Jesus, anunciando que o reino dos céus está próximo. E aqui a igreja confiou a mim e a você, pelo nosso batismo, esta missão de evangelizar, de anunciar que o reino dos céus está próximo. E aqui a igreja, Jesus deixou a igreja, não é a igreja incapaz, mas uma igreja que recebeu a autoridade do Cristo. Jesus deu à igreja a autoridade. Diz aqui: curai os doentes. É uma ordem. Jesus conferiu essa unção à igreja dele, a igreja de Cristo. Ele conferiu à igreja dele essa graça: curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. E como é que a igreja ressuscita os mortos? Aqui, meus irmãos, não é meramente a gente vai aqui literalmente entender que é só se chegar ali, está um defunto, aí chega um padre e diz assim: agora eu vou ressuscitar esse defunto. Não, não é isso, porque a morte faz parte do plano de Deus. A morte para esse mundo, esse corpo que volta ao pó, faz parte do plano de salvação, porque como nós vamos ter a eternidade se ficar a vida toda nessa carne? Não tem, porque o eterno é a alma, o fôlego de vida soprado por Deus nas narinas do homem quando ele fez o homem. Então a morte faz parte do plano salvífico de Deus. Então quando diz que ressuscitar os mortos, essa ressurreição já que tem a ver com a ressurreição que Cristo ele conquistou para nós. Por exemplo, quando uma pessoa está morta numa vida mundana, pecadora, numa vida de entregue totalmente às coisas do mundo, ao pecado, quando a pessoa vive aí a maldade, envolto em trevas e que encontra Jesus, que é de certa forma ali evangelizado e abre o coração e a graça de Deus entra e faz a obra e transforma aquela vida, aquela pessoa estava morta e ressuscitou pelo poder dessa palavra, pelo anúncio do Evangelho. Tal qual eu, talvez tal qual você, que vivia aí, indiferente às coisas de Deus, não queria saber de caminhada de igreja, não queria saber de missa, não queria saber de grupo de oração, não queria saber de pastoral A nem de pastoral B, ou seja, você não queria saber de nada de engajamento em igreja. Mas em um certo momento, em uma certa ocasião, não sei como se deu, o seu primeiro encontro com Jesus, eu sei do meu, como é que foi uma evangelização na minha comunidade na época, e aí eu tive uma experiência do Senhor, que não foi assim, no vapt-vupt, tudo já se transformou, mas foi o primeiro momento, e a partir daquele despertar, eu comecei a buscar. Eu não sei como se deu a sua primeira experiência com esse Jesus ressuscitado, com esta palavra que cura, que salva, que liberta. Eu só sei que você que hoje teve um primeiro momento através dessa palavra. E a gente foi ressuscitado, resgatado, libertado das garras do inimigo do pecado para servir a Deus. Não que nós estejamos assim imunes ou santos, perfeitos, puros, imaculados, que não pecamos mais, de maneira alguma. Oxalá fosse, que a gente estivesse assim, mas é uma luta constante. Todo santo dia nós vivemos aquele por hoje não vou mais pecar, nessa luta, nessa vigilância para viver essa vontade de Deus todo santo dia na nossa vida. É preciso continuar firme, é preciso avançar, é preciso ser persistente e não desistir, porque Cristo não desistiu de nós, Cristo não desistiu de subir ao Calvário, Cristo mesmo caindo levantou, porque o amor o movia e esse amor levou ele a dar a vida por mim e por você. Então, se nós também o amamos, nós vamos até o fim. E esse fim não é fim, mas é início, porque uma vez que a nossa vida se ausenta daqui, inicia-se a verdadeira vida, a qual Cristo conquistou para nós no alto
da cruz. Então, quando fala de ressurreição, ressuscitar os mortos, é porque quem leva essa palavra ela tem o poder de ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos. E se Jesus quiser, pode acontecer, não é coisa corriqueira que se aconteça. Eu mesmo estou nessa idade, eu não vou mentir, dizer que eu já presenciei chegar ali uma pessoa e fazer uma oração, ressuscitar um morto, assim, literalmente ali, estando morto fisicamente, eu não vi. Possa ser que tenha algum caso, né, que eu não tenha conhecimento, mas eu não vi. Mas eu sei que esta ressurreição que Jesus fala, ele está focando, porque em tudo Jesus focava a eternidade, buscar as coisas do alto, as coisas do alto. Em tudo Jesus focava a eternidade. Ele dou a minha paz, não dou como o mundo dá, ou seja, uma paz diferente, uma paz que vem do céu. Então aqui essa ressurreição, eu creio que ela vai muito mais além de que uma ressurreição física, né? De que aquela ressurreição de Lázaro, porque Jesus ressuscitou Lázaro, na carne, fisicamente, mas Lázaro morreu de novo, certo? Lázaro morreu novamente, certo? Mas a ressurreição a qual Jesus fala, pelo anúncio do Evangelho, é essa ressurreição para a verdadeira vida. É uma ressurreição despertar, para acolher aquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Que coisa linda. Olha a autoridade que Jesus dá à igreja. Por onde andar, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então, primeiro de tudo aqui, olha a sequência que Jesus colocou. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então, a prioridade, anunciar que o reino dos céus está próximo. Aí as consequências. Primeiro, entenda, olha aqui, primeiro, que é que Jesus nos coloca aqui como primeiro na missão de cada um de nós, anunciar que o reino do céu está próximo. Não é sair aí para ir curar, para ir ressuscitar, para ir brigar com demônios, expulsar demônio, e aí não. Anunciar que o reino do céu está próximo. Essa é a primeira missão que o Senhor confia à igreja, confia a mim e a você. Que o reino do céu está próximo. Aí vem as consequências do anúncio. Doentes, mortos, leprosos, demônios. Então, qual é a consequência? A gente vai se deparar com pessoas doentes. E a palavra diz que a gente pode ali junto com o doente rezar e pedir a cura, porque Jesus pode curar. E se ele quiser curar, ele levanta ali naquele momento fisicamente aquela pessoa. Se não é em vão a oração, a gente vai rezar para aquela pessoa que está enferma receber a força de batalhar pela sua vida, porque tem gente que às vezes está enferma e está tão desanimada pelaquela enfermidade, que não tem mais força de lutar. E a oração, ela vem, se não uma cura milagrosa, porque há curas milagrosas, aqui eu volto. Eu disse que nunca vi uma pessoa ressuscitar um morto, literalmente, mas eu já vi pessoas ser curadas, certo? Já vi pessoas ser curadas através de uma oração. E se eu fosse aqui falar alguns testemunhos, né, nessa caminhada minha que já aconteceu, tem muitos, mas eu quero aqui trazer o testemunho de um padre, Padre Emiliano Tardif, que foi curado de uma tuberculose muito perigosa, que estava minando as forças do padre, internado há muitos dias no hospital, através de um grupo de jovens que visitava os doentes naquele momento, um grupo de jovens da Renovação Carismática, que visitava os jovens que visitava os doentes naquele dia, um grupo de jovens, e visitava naquele hospital, e em cada enfermaria que eles entravam, eles faziam oração com aquele doente, pedia licença, perguntavam se queria receber oração e tudo mais. E chegando ali, justamente na enfermaria que o padre estava, que eles entraram, perguntaram se o padre aceitava, né? Um momento de oração, o padre aceitou, e o padre, quando viu que eles começaram a rezar, o padre já identificou que eram da Renovação Carismática.
E o padre Emiliano Tardif, ele não era muito aberto. Aí ele ficou assim, com aquela forma dos jovens, muito afoito, né? A oração, pedindo mesmo a cura, Jesus cura o teu servo. E ele foi e disse àquele jovem: olha, se vocês quiserem fechar a porta, fechem para vocês ficarem à vontade. Então, tá bom, padre, se eu se sente melhor, e foram lá fechar a porta e aí começaram. Jesus cura, era a mão na cabeça do padre. Jesus, tu és misericordioso por o teu servo, ele tem muito ainda a realizar, Senhor, muito tu tem ainda a fazer através do ministério dele. E eu sei que eles pediram ali a cura, só pedindo a cura, clamando. E o padre, depois ele vem testemunhar, e você pode aí pesquisar no YouTube, o padre Emiliano Tardif, ele já está com Deus, ou seja, ele já faleceu. Mas tem aí no YouTube muitos testemunhos em relação a isso, da experiência do padre Emiliano Tardif com a cura. E naquele dia, meus irmãos, que aquele jovem fizeram esta oração, naquele padre, diz que no momento ele testemunha que sentiu uma quentura, era um calor naquele momento da oração, muito além do normal. E após o jovem ali fazer aquela oração, se despedir, agradecer ao padre, ele começou a se sentir melhor. O padre, ele não tinha forças, não tinha ânimo, e ele foi só recuperando e ganhando força, ganhando ânimo, a ponto dos médicos chegarem e dizer: padre, o senhor está muito bem hoje, que bom. No outro dia: padre, o senhor está melhor do que ontem. E assim foi só melhorando, e os padres, os médicos ficaram impressionados com aquela melhora repentina do padre. E aí os médicos disseram: padre, nós vamos fazer aqui os exames para ver o que é que houve. E aí repeti todos os exames e foi constatado que o padre estava curado da tuberculose. Então, aqui foi uma cura milagrosa a partir da oração daqueles jovens. Jesus quis usar naquele momento. E a partir daquele dia, o padre Emiliano Tardif começou a querer se aproximar mais da renovação carismática, conhecer e tudo mais. E resumindo a história, se você quiser saber mais, você pode aí, tem um livro dele, Uma Volta ao Mundo Sem Malas, que é um livro de padre Emiliano Tardif, que é muito bom. E tem também os vídeos no YouTube, você pode colocar aí padre Emiliano Tardif, missa de cura com padre Emiliano Tardif, aí você vai ver testemunho de padre Emiliano Tardif. E esse padre, resumindo, que é muito comprida aqui a história dele, resumindo, ele se tornou um servo dentro da corrente de graça renovação carismática, ou seja, se aprofundou, se abriu à espiritualidade e recebeu, de certa forma, um dom de cura. O padre, é impressionante o dom de cura na vida do padre Emiliano Tardif, que sempre quando terminava a missa que ele celebrava, no final da missa, ele fazia uma oração pedindo que o Senhor tocasse nos doentes que ali estavam. E pessoas de cadeira de roda levantavam. Tem vídeos aí, você vai ver pessoas levantando da cadeira de roda. De tal forma, o padre Emiliano Tardif ficou conhecido através desses momentos de cura, que ele foi chamado a muitos programas de TV. E um certo programa de TV, onde o repórter, muito irônico, fez uma pergunta assim ao padre: padre, se o Senhor faz essa oração aí tudo mais e os doentes são curados, porque uns são curados, a gente observa que uns são curados na sua missa e outros não. Aí o padre olhou para ele e disse assim: meu filho, pergunte a Jesus. Essa resposta eu não tenho para você. Pergunta a Jesus, porque não é eu que curo. É Jesus que cura. Eu apenas faço uma oração, peço a Jesus que toque, que tenha misericórdia. Então, se uns é curado e outros não é eu que tenho essa resposta, porque não é eu que curo. Quem cura é Jesus. E aí padre Emiliano Tardif vai e continua, acrescenta mais: se fosse eu que curasse, eu ia para os hospitais e curava todos, levantava todos, mas não é eu que curo. É Jesus. E aí o repórter ficou embaraçado, não soube o que dizer, porque ironicamente ele fez aquela pergunta, aquela colocação, né, fora de contexto do assunto que eles estavam ali, ou até do assunto do qual ele foi chamado para aquela rede de TV. Então, meus queridos irmãos, aqui voltando à questão aqui, que
isso é consequência, não é a primeira missão, entenda. Por onde andardes, diz Jesus aqui, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então, o primeiro chamado de cada um de nós da igreja é anunciar que o reino dos céus está próximo. Mas a igreja não pode ser indiferente às realidades que ao longo da evangelização ela vai encontrar, como Jesus não foi indiferente. Jesus não foi indiferente a quem teve fome, Jesus não foi indiferente a quem estava oprimido pelo demônio, Jesus não foi indiferente a quem estava, de certa forma, precisando de algo além do anúncio do evangelho, além de falar do amor de Deus, da palavra. Tinha pessoas que precisavam ali, naquele momento ali, ser alimentadas fisicamente. Quando ele diz, dais vós mesmo de comer. E os discípulos dizem, como vamos alimentar desse tanto de gente? E Jesus diz, traz o pouco que vocês têm. E vamos abençoar, vou aqui abençoar e vai se multiplicar. Quando Jesus alimenta aquela multidão. Então, meus irmãos, o primeiro chamado de cada um de nós é anunciar que o reino dos céus está próximo. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, receber de graça dai. Então aqui, expulsar os demônios, quando uma pessoa está, de certa forma, oprimida pelas forças malignas, aqui Jesus está falando especificamente para a igreja, para os apóstolos. Então, quem recebeu essa missão de expulsar demônios foi o padre. Então, mesmo nós tendo recebido da igreja a missão de evangelizar, nós não podemos, de certa forma, interrogar ou interpelar o demônio, cara a cara ali, e expulsar, porque a gente não recebeu diretamente de Jesus essa missão. Quem recebeu foi os padres, foi os bispos, foi os padres, o clero. O clero recebeu essa missão. E quem é o padre? Aquele padre ainda destinado, para aquela missão, destacado, pelo bispo, escolhido pelo bispo diocesano daquela diocese para tratar desses casos. Então, expulsar os demônios. A igreja tem essa autoridade. Jesus deu à igreja essa autoridade. Ou você pensa que Jesus deixou uma igreja aqui que ela não tem essa graça e esse poder? Tem, ele deixou a igreja que ela tem poder, porque ele age através da igreja. Jesus continua vivo, caminhando com a igreja, agindo, realizando tudo isso que ele está aqui confiando à igreja realizar. Curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificai os leprosos, expulsar os demônios. E aqui essa questão de purificar, gente, Jesus disse uma vez aos seus apóstolos, vós já estáis puro pela palavra que eu vos tenho anunciado. Jesus disse, você pode aí recapitular, que Jesus falou isso aos seus apóstolos, vós já estáis puro pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então, purificar os leprosos. Então, essa palavra, ela purifica, ela vai tirando de nós a lepra. Você pode não ser leproso fisicamente, das chagas dessa doença, mas nós somos leprosos, muitas vezes espiritualmente. A lepra do pecado, que quer corroer a imagem e semelhança de Cristo em cada um de nós. Então é preciso receber essa palavra que vai nos limpar, que vai nos curar dessa lepra do pecado. Então vejam o poder, tudo aqui, meus irmãos, se você prestar atenção, tudo aqui, expulsão de demônios, cura, tudo o que se realiza aqui de milagres e proezas, você vê que primeiro a palavra é quem realiza. Primeiro o anúncio da palavra, e as consequências, elas virão. Quando eu acolho a palavra no meu coração, as consequências virão. Vai ser purificado, vou ser ressuscitado, vai ser expulso de mim também tantos demônios, de vícios, de coisas que vai ser expulso, porque uma vez que o homem ele se liberta, se o Filho do homem vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Se o homem se liberta pela graça de Deus, ele não é mais cativo dos vícios, porque a graça de Deus o libertou. Então a palavra ela tem esse poder de realizar essa obra miraculosa na minha e na sua vida. E aqui ele diz, recebeste de graça dai. Essa aqui eu quero focar com você bem, grifar, recebeste de graça dai. Queridos irmãos e irmãs,
Desconfie de todo aquele que diz assim: olha, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer isso, mas você vai ter que pagar. Jesus está dizendo aqui: recebestes de graça daí. Eu estou dando a vocês o dom de graça. E de graça vocês deveis distribuir. De graça vocês deveis distribuir. Então, desconfie de todo aquele que para fazer uma oração você tem que pagar. Que para fazer uma visita, né, de assistência espiritual tem que pagar. Que para, de certa forma, atender uma pessoa sua que está num vício e que precisa de uma conversa, que precisa de uma oração, de uma ajuda, tem que pagar. Desconfie desses, que tudo o dinheiro tem que estar em primeiro lugar. Desconfie, porque Jesus disse: recebeste de graça e de graça deveis dar. O dom é de Deus, Deus nos confiou para que a gente seja aqueles que vai com o dom de Deus, com a graça de Deus, ajudar os nossos irmãos. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eu não posso pegar o que não é meu e sair aí negociando. Ora, o dom é de Deus. E se Deus me confiou e eu acolhi como um bom administrador, como um bom trabalhador na messe do Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor, Ele me incumbiu de eu fazer. Eu não vou fazer minha vontade, eu não vou pegar os bens do meu Senhor e negociar aí e enriquecer de maneira alguma, porque Ele disse: Pedro, eu te dei de graça e de graça tu deveis dar. Às vezes as pessoas dizem assim: ei, quanto é que vocês ganham aí para ir evangelizar em tal comunidade? Eu digo: nós ganhamos a graça de Deus, pelo contrário, meu querido. Às vezes a gente custeia para a nossa ida, porque se a gente vai no transporte, a gente bota combustível, se for um pneu de uma moto, de um carro, a gente vai ter que remendar, se for a cama de ar, vai ter que trocar, se o pneu não prestar mais. Então, a gente não vai no interesse de ganhar financeiramente, porque a gente custeia. Pelo contrário, a gente até investe financeiramente para poder ir levar a palavra. Porque, infelizmente, para a gente ir a uma certa localidade, tem que precisar de um transporte. Certo? Jesus, ele andava de pé, passava noites, às vezes dormia no meio do caminho, quando a caminhada era mais longa, porque Jesus não tinha nenhum jumento, gente, para andar. Nem um jumento, porque quando ele vai entrar em Jerusalém, ele manda pedir um jumento emprestado, porque ele não tem uma montaria. Mas mesmo assim, ele não deixava de ir. Mas nós hoje temos, de certa forma, os transportes, né, para ir. E vamos, mas como eu volto aqui a dizer, não é com interesse de lucro financeiro, não, porque a gente é quem custeia, a gente gasta financeiramente para poder chegar naquela localidade para levar a palavra de Deus. Porque foi uma missão que o Senhor nos confiou, uma missão que o Senhor confiou à igreja, certo? Então não é por interesse de lucro. Então o Senhor está dizendo: recebeste de graça deveis dar, certo? Aí você vai dizer: mas Pedro, e por que é que uma pessoa também vem perguntar: ei, quanto é que o padre paga a vocês? Posso dizer: meu querido, nós somos servos de Cristo. O padre é a autoridade aqui na terra que liga as coisas de Deus do céu aqui na terra, da terra no céu. É o vigário de Cristo aqui na terra. E o padre também é um servo que consome sua vida ali, porque o padre ele estuda tanto. Ele poderia ser um médico, poderia ser o que ele quisesse ser, porque ele estuda. Esse é onde se estuda mais é para ser padre. Mas ele, como é vocação, né, ele não estudou para enriquecer, como muitas profissões se estuda para poder enriquecer, para ganhar bem, de certa forma, e viver bem. O padre estudou para se capacitar, de certa forma, para levar a palavra de Deus, cuidar da igreja de Cristo, cuidar do rebanho de Cristo, certo? E na própria palavra diz: o operário merece o seu sustento. E daquele cuidado ele tira o seu sustento, unicamente o seu sustento. É tanto que o padre, ele não tem esposa, porque o padre ele não casa, o padre não tem filho, então o padre não tem nada materialmente, gente, nada. Uma vez o padre disse: a única terra que eu tenho, aí disse lá o endereço, é na rua tal, era um cemitério. Aí ele tinha comprado lá já a cova dele, lá onde estavam os pais dele enterrados, e ele, falando da assembleia, disse: olha, eu tenho um pedacinho de terra. Aí disse lá uma metragem muito pequena, o povo ficou até assim: um pedacinho de terra desse tamanho. Aí ele foi e completou, que era lá no cemitério e tal, e estava lá um pedacinho de terra onde os pais dele estavam enterrados, que ele tinha comprado, e que lá era a terra
né, o pedacinho de terra que ele tinha aqui, nessa terra onde ele ia ser enterrado. Então, meus irmãos, não é por interesse de lucro, não é por interesse de lucro. Então, quando você vê um padre fazendo uma campanha, não pense que é pro bolso dele não, minha gente, pelo amor de Deus. Não pense que é pro bolso dele não, é porque quando o pai de família ele é um bom administrador e ele quer ver a sua casa, que dê um conforto a seus filhos, sua esposa, e mesmo com pouco ele vai trabalhar para isso, para cuidar bem da sua casa. Então o padre, como é pai espiritual de toda uma comunidade, e ele cuida da igreja, né, ali o templo de Deus, ele vai querer o melhor, oferecer o melhor para os seus filhos, uns bancos melhor para se sentar, certo? Uma qualidade de som melhor para se ouvir bem a palavra de Deus, um altar muito lindo, fidedigno da celebração, ou seja, o que se puder colocar do bom e do melhor ali, vai se colocar. Então o padre faz as campanhas para poder deixar a igreja bem cuidada, né? Bem cuidada em todos os sentidos, bem assistida. E de certa forma também as despesas que se tem. A igreja tem que ter ali um zelador, e aquele zelador é custeado, é assalariado, certo? Tem uma energia, tem uma água para pagar, tem tantas coisas, meus irmãos. Então, quem é que vai suprir tudo isso? O padre? Não, o padre não tem emprego. O padre não tem trabalho, ele deixou tudo, pai, mãe, tudo, deixou até, talvez, né, não digo os seus projetos, porque no início ele podia ter um projeto dele, e aí, quando o chamado de Deus veio, ele fez que nem Nossa Senhora tem um projeto de casar com José, talvez pensasse ter muitos filhos, mas quando o anjo Gabriel vem que traz o plano de Deus, Maria dizia que a serva do Senhor faça-me segundo a tua palavra. Então o padre no início ele pode ter tido um projeto dele, mas quando veio o chamado de Deus ele se entregou e diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se-me segundo a tua vontade, não a minha, certo? Então ele se entregou à vontade de Deus. Então ele não tem um trabalho, o trabalho dele é cuidar do povo de Deus, e na medida que ele cuida do povo de Deus, o povo de Deus vai suprir de certa forma aquilo que é básico da vida de um sacerdote, uma moradia, né, o alimento, o vestuário, um transporte. Então é isso que a comunidade, é isso que o padre tem, que não é nem dele, porque o padre quando vai ele não leva, da casa fica, as coisas ficam, o carro fica, e ele vai para outra comunidade ali, né, viver do que aquela comunidade pode oferecer. Tanto que Jesus disse: comer e beber do que eu vos der. Se o padre está numa paróquia, que a paróquia ela é mais assistida pelos fiéis financeiramente e proporciona, de certa forma, um transporte melhor, uma casa melhor, se ele for transferido para uma comunidadezinha mais humilde, que seja lá bem humilde, diferente do que ele vivia, ele acolhe com toda humildade. Ele acolhe porque ele diz: não é minha vontade, mas sim a do Senhor, certo? Então, meus irmãos, quando ele receber de graça dai, às vezes as pessoas erroneamente ficam dizendo assim que a igreja arrecada muito dinheiro. Não, meus irmãos, não arrecada muito dinheiro, porque tudo que se é arrecadado para a igreja, se você for ver, ela não tem aí um montante numa conta onde tem milhões, bilhões. Não, tudo é gastado na igreja, na despesa da igreja, né, na manutenção da igreja e tudo mais. Então, recebestes de graça dai. Os sacramentos são administrados de graça porque ninguém pode pagar um sacramento, gente. Sacramento não é vendido na igreja. Você pode dizer: mas vai batizar meu filho, tem que pagar. Você não está pagando sacramento. Você está pagando ali uma taxa. Não é pagando o sacramento. De graça, recebeu, de graça daí. Eu vou ali pagar o meu casamento. Você não está pagando o seu casamento, é um sacramento. Você está contribuindo ali com a taxa. Para que essas taxas? Para a manutenção da igreja. E por que essas taxas? Porque o povo não tomou consciência ainda que eles têm que ser dizimistas. Os dizimistas que têm não é o suficiente para suprir as necessidades físicas da igreja, em todos os sentidos, das despesas que ela tem todo mês. Por isso há a necessidade de taxas, festas de padroeiros que tem também a parte social para arrecadar alguma ajuda extra para os trabalhos, as reformas e tudo que se deve fazer
nesse caminhar da igreja peregrina, a igreja que está aqui na terra, que carece dessas realidades, certo? Como eu já disse uma vez aqui, volto a dizer, até Jesus, que tinha um grupo pequeno de 12, ele viu a necessidade de se ter uma bolsa com dinheiro e um tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Judas. Então Jesus também, quando caminhou nessa terra, ele viu a necessidade também de precisar do dinheiro e tinha um tesoureiro que tinha assim as suas despesas. Então a igreja, a instituição enorme que é, grande como é, ela precisa também se organizar nesse sentido, certo? Então não pense que a igreja católica ela acumula dinheiro e ouro, não, de maneira alguma. As nossas paróquias aqui na nossa realidade, pelo contrário, tudo que se entra a gente se vê aí trabalhando com muito amor nas ermidas, nos templos, nas capelas, nas igrejas, para que o povo de Deus possa cada vez mais poder assim chegar na casa de Deus e olhar, louvar e bendizer como a casa de Deus está cuidada. Olhar e ver uma casa acolhedora, bem cuidada, bem zelada, altares não carcomidos ou aí se desbotando as paredes, mas umas paredes muito bonitas, muito bem cuidadas, que isso também vem mostrar o zelo, certo? O zelo. Se eu digo que eu tenho zelo pela minha casa e é uma bagunça, que zelo é esse? Então, se dizemos ter zelo por Deus e descuidamos da casa dele, foi uma queixa que ele fez, ele disse assim, vós só tem cuidado de vossas casas, enquanto que a minha está em ruína, certo? E aqui é casa mesmo, igreja, templo mesmo, que precisa ser cuidado, certo, meus irmãos? Mas há também a igreja templo, isso aí eu sei, o templo nós, Às vezes a pessoa pode dizer, mas você está confundindo as bolas, Quando se fala igreja templo, está falando da pessoa, não, estou falando igreja mesmo, física, templo, que tem que ser cuidado também. Isso não quer dizer que a gente vai lavar o prato por fora e não vai lavar por dentro, não. Isso não é isso que eu quero dizer. Eu não estou trazendo um raciocínio farisaico, não. Tem que se lavar por dentro, mas também tem que cuidar por fora, certo? Então, porque aqui eu lembrei de São Francisco, quando ouviu a voz lá de Cristo, a igrejinha lá, salvo engano, a igrejinha de São Damião, a capelinha de São Damião, Francisco reconstrói a minha igreja. Francisco olhou e viu que a igreja estava em ruína. Então, era dois sentidos, De primeiro momento, Francisco entendeu, é a capelinha de pedra. Começou a reconstruir lá e tudo, mas depois ele entendeu também que a igreja, povo, também precisava ser reconstruído. Então, Francisco, ele atendeu tanto a limpeza por dentro, como também o cuidado por fora. Amém, meus irmãos? E aqui nós já estamos com 39 minutos de vídeo, ainda teremos a edição e vai cair um pouco aí desses minutos, e tinha mais coisas a dizer, porque a palavra ela se estende mais, Fala aqui também na casa que entrar, quando for evangelizar, saudai a paz. Isso essa experiência a gente tem feito. Quando a gente sai em evangelização, a gente sauda a paz, que a paz de Jesus esteja nessa casa. Se houver ali pessoas da paz, essa paz vai repousar naquele lá. Não é que se não houver esse voto de paz, retornará a vós, porque Jesus ele vai selecionar, não. É quem acolher a paz, certo? Por isso, a importância da gente acolher, gente. Acolha, tenha fé, a fé. A paz esteja nessa casa, acolha no coração. Eu acolho essa paz de Jesus no coração. Saudai a paz. Se houver ali alguém digno, aqui essa dignidade é digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, o vosso voto de paz retornará a vós. Essa dignidade é homens de paz, aqueles que faz tudo para que essa paz reine. E aqui, quando eu falo em paz, é uma coisa totalmente diferente de homens da paz e homens pacifistas, certo? Qual a diferença, Pedro? Homens de paz é aqueles que buscam a paz primeiramente com Deus. Não quer dizer que você que está em paz com Deus, você está em paz com o mundo ou o que está em volta de você. O pacifista não, o pacifista ele busca a paz com o que está em volta dele, o mundo.
sem se preocupar com a paz com Deus. Como assim, Pedro? Eu não estou entendendo. Por exemplo, você vai num caminho. Aí num caminho você encontra uma criança. Essa criança está sendo agredida pelo homem. Aqui é uma suposição, entenda que é uma suposição. Essa criança está sendo agredida por um homem. Aí você de imediato vê e diz, não, eu sou um homem da paz, eu não vou me meter ali para não gerar mais confusão, para eu não ir brigar com aquela pessoa e tudo mais. E ali você sai, de certa forma, em paz, né? Não brigou com ninguém, não entrou naquela situação, mas e aí? Não em paz com Deus. Pode ter saído em paz com não digo nem consciência, né? Porque a consciência dessa daí já morreu faz tempo. Mas o homem que é da paz, quando ele vê uma situação dessa, ele vai de junto da situação. Não para provocar briga, confusão, mas para defender o inocente, aquele que é pequeno. Não com briga, com ameaças, com armas, mas com o diálogo. Meu irmão, meu amigo, por favor, não faça isso, essa criança é inocente. E se for preciso até tomar a frente. Tomar a frente. Foi por isso que os santos morreram. Foi porque não se conformaram em ser pacifistas nas situações que eles viram, e eles tiveram que tomar a frente, e aí o mundo é cruel. Mas estou aqui incentivando, instigando ninguém aí brigar e se meter em todas as situações, porque tem situação que não nos cabe nem nos aproximar, de certa forma, mas tem situação que nos cabe intervir. E quando a gente vem intervir, a gente evita tanta coisa, né, meus irmãos? Tanta coisa. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui bem prático, diferente da gente confrontar com alguém, alguma realidade. Você vai num caminho. Você vai no seu transporte, você vai numa moto, numa pista, numa estrada que você anda todo dia, vai e vem. Você vai passando, você vê ali no meio daquela pista uma pedra. Você conseguiu ver com o seu transporte, com a sua moto. Graças a Deus que você viu. E você sai pensando, eita, se eu batesse naquela pedra, eu não ia me equilibrar, iria cair. E você sai. Em paz consigo, em paz com o mundo, mas não tão bem diante de Deus. Mas o outro, que pensa no outro, viu a pedra. Louve e agradeça a Deus, obrigado, Senhor, que eu vi essa pedra de longe. Mas você vai em corte ao seu transporte, pensando no outro, que você não sabe nem quem é, mas que você pensa no outro, vai lá, recolhe aquele obstáculo ali daquela estrada, pensando no outro, tira do meio e vai em paz com Deus. Então são coisas, aí às vezes pensa assim, quem é santo? Aí tem a palavra que diz, a santidade não está tão alto que não se possa alcançar, minha gente. A santidade é na simplicidade. A santidade é na simplicidade. Santa Teresinha se tornou padroeira das missões sem sair do convento, por aí a gente entende. Sem sair do convento, da santidade não é algo que está tão longe, que algo extraordinário, não, é coisa da simplicidade. Outro exemplo aqui, bem prático. Você vai no banheiro público. Chega lá, está o banheiro público, está bem cuidado, bem zelado. Você vai, faz suas necessidades fisiológicas. Aí sai dali, deixa o banheiro sujo, deixa o papel no chão, não tá nem aí. Já se satisfez, não pensou no outro que vai vir usar aquele mesmo banheiro. Tem gente que pensa, tem gente que entra, agradece a Deus por aquele local, se utiliza daquele local, faz suas necessidades fisiológicas, deixa tudo bem limpo, pensando no outro que vai vir usar aquele mesmo banheiro. Isso é santidade. Isso é santidade. Então as coisas são bem simples, né? A santidade é bem simples, mas são coisas que passam e a gente aí fica correndo atrás do extraordinário para, de certa forma, alcançar essa santidade. E ela está tão aqui, bem pertinho da gente, tão simples. Então que peçamos ao Senhor Jesus da graça
de viver a sua vontade e não a nossa vontade. Não vou dizer que é fácil, mas vou lhe dizer que não é impossível, porque já teve muitos que conseguiram. Então chegaremos lá com a graça de Deus e sua misericórdia, porque Deus nunca desiste de nós e nós nunca vamos desistir dele. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do canal. Fica com Deus que eu vou com ele e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.